Olá, pessoal. Boa tarde a todos e obrigado por participarem do nosso call mensal. Eu gostaria de dar duas notícias hoje. A gente bateu na nossa parte de crédito privado patrimônio líquido de 2 bilhões de reais, né? Vocês devem conhecer os fundos nossos. Nós temos disponíveis para os clientes um fundo Ocane Liquidez, que é um fundo D1, que está em praticamente todas as plataformas, e nós temos também um fundo D30, que deve estar entrando na plataforma da XP, mas já está disponível em outras plataformas. Então, caso vocês queiram acessar o material, nos procurem, por favor. Uma outra questão é que a carta e os folders dos fundos estão disponíveis no site. Posteriormente, a gente vai mandar por e-mail também, tá? Até o fim da tarde. Então, vamos dar início ao nosso call mensal. Primeiro, a gente vai começar com o Paulo Val, que é nosso economista-chefe, falar do cenário. Posteriormente, o Petrônio Cansado, nosso gestor de crédito privado, vai falar do mercado de crédito e como foram os fundos. Depois, o Pedro Drey, que é o nosso gestor de juros, vai falar do mercado de juros e o que a gente está enxergando à frente. Logo depois, o Fernando Chibante vai falar do mercado de moedas. E, para encerrar, o Duda Rocha vai falar do mercado de renda variável aqui lá fora. A gente vai deixar o Q&A aberto e tentar responder a maior parte das perguntas. Paulo, por favor, pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Começando aqui o call, eu queria comentar da parte externa que o que a gente viu em grande medida nesse último mês foi uma continuidade do movimento que a gente já vinha observando em meses anteriores, né? A gente teve a continuidade ali de uma economia americana vindo bem, com a inflação também, com alguns sinais mais positivos, mais benignos. E nos Estados Unidos, especificamente, talvez a grande novidade seja alguns sinais mais consistentes que nós vemos de desaceleração. Não são dados ainda definitivos, um movimento incipiente, não é alguma coisa consolidada, mas a gente começa a ver justamente o grande foco de resistência da atividade começando a dar um sinal um pouco mais benigno, e nesse sentido ele tranquiliza um pouco a autoridade monetária, que está nesse processo de tatear o fim do ciclo de aperto monetário, né? Na parte da Europa, o que a gente vê é uma desaceleração mais clara, né? E aí realmente os dados de atividade são mais contidos do que os dados americanos, principalmente na Alemanha, que já vinha acontecendo, mas a gente tem mais uma safra nessa direção. E talvez o terceiro player que esteja chamando mais atenção é a China, porque a China tem realmente uma tentativa de conter a desaceleração da atividade, né? Ela tem um problema no setor imobiliário, setor de construção, tem o excesso de oferta, tem fraqueza de demanda, e ao contrário do passado, que eles vinham sendo capazes de navegar uma política de estímulos e apertos para tentar equalizar esse mercado, agora realmente parece que perdeu tração a política de estímulos, né? Então, acho que é uma grande interrogação. O setor imobiliário é muito importante para o PIB chinês, então uma desaceleração mais forte setorial desse setor específico pode ter realmente uma repercussão mais pesada sobre o PIB e gerar alguns dados piores do que o esperado. Assim, sem dúvida nenhuma, é um dado que merece uma atenção, né? Só para fechar o cenário externo, também eu acho que talvez vale a pena também destacar um questionamento de política fiscal mais geral, né? Que está permeando aí o cenário, algumas discussões sobre justamente o tamanho das dívidas, que foram ampliadas durante os últimos anos, durante o período de Covid, num período de juros muito baixos, mas que foi alterado, né? Então, acho que é uma coisa que começa a entrar mais claramente no radar aí nesse período mais recente.
E com isso, na verdade, aí eu já faço o link, inclusive, para a parte de Brasil, que se a gente pensar no nosso cenário doméstico, talvez esse seja o grande calcanhar de Aquiles da nossa economia. A gente vê uma dificuldade ali aparecendo mais claramente, tanto nos dados correntes, que mostram uma materialização do cenário de superávit primário no final do ano que vem, que era transitório, todo mundo sabia, também para o movimento de déficit primário esse ano, que também era o esperado, mas os dados, na verdade, os dois últimos dados divulgados já mostram justamente essa alteração e refletem ali essa deterioração das contas. Junto com isso, também a gente teve agora no final do mês a divulgação do projeto de orçamento e fica claro ali a dificuldade de fechar as contas para cumprir a meta de estabilidade do resultado primário em 2024. Né? A gente precisa de um volume realmente muito significativo de receitas, o que já era sabido, tanto é que o consenso de mercado é de um déficit relativamente forte no ano que vem, uma desaceleração pequena do déficit entre 2023 e 2024, e acho que segue sendo assim, dado o que foi anunciado ali no orçamento. Então, esse segundo semestre, de forma geral, ele vai ser muito importante justamente para mostrar quais serão as medidas adotadas e se realmente a gente teria capacidade de fazer essa consolidação fiscal nessa janela. Assim, o Congresso ele tem se mostrado bastante resistente com o aumento de impostos e a gente não tem uma agenda de corte de despesas. Então, nesse sentido, uma consolidação fiscal mais rápida realmente é bastante questionável. Agora, além do fiscal, a gente tem uma agenda importante, que é a agenda de política monetária, que, claro, está interconectada, mas a gente começou a ver justamente agora o ciclo de afrouxamento monetário. O BC cortou 50 pontos, o mercado discutia antes do Copom entre 25 e 50, fomos para 50, num dissenso, um placar apertado, mas com a sinalização que, a partir da próxima reunião, que vai ser agora em setembro, todo colegiado vê o 50 como a atuação mais correta. Né? Se a gente pensar na comunicação escrita, na comunicação em eventos que foi feita desde então e na safra de informações que foi divulgada aí desde o último Copom, o que a gente vê é que realmente para essa próxima reunião o movimento 50 ele realmente parece um movimento parece fazer bastante sentido, não tem nada que faça o BC desviar dessa trajetória, por enquanto, né? Especificamente na parte de atividade, a gente teve uma divulgação de PIB que foi muito boa, a demanda doméstica crescendo bem, os setores não agrícolas, eles foram bem também. Então, foi um dado de atividade bom, os dados de inflação seguem na direção esperada, não tem nenhuma grande surpresa. Então, por hora, a gente vê a continuidade desse movimento de 50. Mas também não dá para descartar uma discussão de aceleração um pouco mais à frente, caso os dados ou de atividade cedam mais, ou os dados de inflação sinalizem ali deem mais confiança no processo de desinflação. Né? Existe uma percepção generalizada que a taxa de juros está muito restritiva. Esse ponto começou, inclusive, a ser feito por autoridades, então a probabilidade de desaceleração, de aceleração do ciclo de afrouxamento, ela acaba sendo maior se a gente pensar numa janela mais para o quarto trimestre ou, eventualmente, no primeiro trimestre do ano que vem. Bom, com isso eu fecho aqui a minha parte, eu passo para o Petrônio para falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Bem, vou dando sequência aqui à fala do Paulo. Primeiro, agradecer a todos aí pela presença aqui no call e pela confiança de investir aqui nos fundos de crédito da Alcan. Mas esse cenário que ele colocou, para a indústria de crédito privado, ele é bem benigno, né? De um lado, localmente, a gente está falando de uma discussão de velocidade de queda de um ciclo de juros que começou há pouco tempo.
e isso ajuda, de alguma forma, coloca as pessoas com mais vontade, mais propensão de buscar risco e de buscar alternativas ao investimento em título público. Do outro lado, você tem um cenário externo que, se não está prejudicando, também não está muito claro ainda a direção. Você está num momento de transição e sem uma definição muito clara, o que torna os mercados de risco ainda com bastante volatilidade, sem uma tendência muito clara, né? Então, essa combinação acaba colocando a indústria de crédito como sendo uma alternativa interessante, onde você tem uma rentabilidade um pouco acima do CDI, sem tanta volatilidade, a despeito do que a gente viu no começo do ano. E, com base nisso, a gente tem visto um fluxo maior. A indústria como um todo tem captado de forma um pouco mais consistente, ainda não nos volumes que a gente viu no ano passado, mas temos visto mais captação, e um fechamento de spreads, a parte que começou em maio, que foi o momento mais agudo da crise. A gente ainda está em patamares acima do que a gente viu no final do ano passado, antes dos eventos de lojas americanas e de Light, mas claramente há uma tendência de fechamento, e como a gente tinha antecipado, esse fechamento ele tem se dado primordialmente em emissões de empresas cujo risco é muito baixo. Então, e a gente estava posicionado especialmente nesse segmento, então a gente pegou bem esse fechamento, os fundos renderam bem esse mês, a indústria rendeu bem também, né? O Ocon Liquidez e o D30 rodaram na casa de 140 do CDI no mês de agosto, e a gente continua vendo ainda uma dinâmica positiva para frente, não na mesma magnitude, por conta de dois motivos, basicamente. Um é que já houve um fechamento, né? Então é natural que depois de ter passado esse momento mais agudo da crise, a gente tenha um comportamento um pouco menor de fechamento, menos intenso, e do outro lado a gente deve ver mais emissões, né? E a gente já viu um pouco disso no mês passado, acho que o destaque aí foi para a Egea e para a Coelba, que fizeram emissões importantes e grandes no mês passado e foram bem absorvidas, mas essa oferta de papéis que deve se intensificar ao longo dos próximos meses deve fazer com que esses spreads diminuam o ritmo de fechamento. Mas, de forma geral, a gente continua bem otimista, bem alocado, com um pouquinho mais de caixa para conseguir tirar proveito aí dessas emissões que a gente acha que vão vir e podem vir ainda com alguma taxa interessante. Eu acho que do meu lado é isso, Pedro. Passo a palavra para você. Obrigado, Petroni. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui, indo para a parte de multimercados, começando pelo mercado de juros, só um breve comentário de performance. O retorno absoluto teve uma rentabilidade no mês de 1,01 negativo, né, acumulando 1,81 negativo no ano, antes o CDI de 1,14 no mês e 8,87 no ano. O breakdown desse alfa negativo, a área macro teve uma contribuição negativa de 50 bases, enquanto a área de equities teve uma contribuição negativa de 140 bases, né? Falando um pouco aqui da parte macro, assim, entre erros e acertos, acho que o que funcionou muito bem foi a nossa tese de steepening de curva, que a gente tem aplicado não só no Brasil, mas em diversos outros países. Essa estratégia funcionou muito bem ao longo do mês, que a gente teve essa temática de um certo risk-off nos mercados globais, com as bolsas caindo, o dólar fortalecendo e as curvas, de maneira geral, ganhando bastante inclinação. Então, isso funcionou bem no portfólio, mas foi mais do que compensado pelo resultado negativo que a gente teve aqui, tanto nas posições mais direcionais em juros, né, tanto no mundo desenvolvido como nos Estados Unidos, mas também na exposição que a gente tem aqui nas NTNBs longas, que tiveram uma performance negativa ao longo do mês. A B50 fez um movimento de abertura de aproximadamente 20 bases. E falando um pouco dos mercados, assim, a nossa visão não mudou muito, a gente continua acreditando que a gente está próximo do final do ciclo de aperto monetário no mundo desenvolvido. Vou pegar aqui um pouco do cenário que o Paulo já falou bem, mas nessa parte dos Estados Unidos, o cenário de desaceleração está acontecendo, né? Parece que a gente está caminhando na direção daquele cenário que era pouco provável, até de um pouso suave. O mercado de trabalho finalmente está dando alguns sinais, né? A gente viu o número de vagas em aberto cedendo de uma maneira mais intensa do que o mercado esperava.
a formação, a criação de empregos pelo payroll teve um headline bom, mas o qualitativo do número foi mais fraco, salários abaixo do que o mercado esperava, a taxa de participação subindo, fazendo com que a taxa de desemprego fizesse um movimento de elevação bem forte em relação ao histórico recente. Então, a gente tem aliado ao cenário de desaceleração, isso que o Paulo já comentou, que é uma certa ansiedade com relação ao equilíbrio fiscal, né, diante do tamanho da aceleração do endividamento que houve no período recente. A gente está vendo resultados fiscais nos Estados Unidos que estão decepcionando por conta, né, da arrecadação fiscal, que tem vindo mais fraco. Né, surgiu esse questionamento, teve o downgrade dos Estados Unidos. Isso aconteceu no momento em que o Tesouro Americano está recompondo o colchão de liquidez, fazendo emissões gigantes de dívida, né? Ele já até fez uma boa recomposição do colchão de liquidez, mas ele está fazendo um alongamento dos prazos agora, colocando muita emissão longa. Acho que tudo isso junto contribuiu para esse movimento de inclinação de curva que a gente observou na economia americana, né? Tanto um aumento do prêmio fiscal, não sei se dá para classificar como aumento do prêmio fiscal, mas essa certa aversão a risco, a emissão de dívida e uma convicção maior de que a gente está próximo do fim do ciclo de aperto monetário, joga a favor, né, desse movimento de inclinação de curva que a gente vê acontecendo na curva americana. A gente continua achando o preço muito bom, a gente está mantendo posições de inclinação de curva e a gente está aproveitando esse movimento de elevação nas taxas também para montar uma posição direcional aplicada na parte mais curta da curva de juros americana, mais no vértice de 5 anos, por conta desses dados mais fracos que a gente está vendo. Né, a gente teve, a gente não acredita, um pouco dividido, mas a gente acha que o base case talvez seja o Fed não entregar mais uma alta de juros. Nessa próxima reunião, com certeza não, mas na segunda a gente não acredita que o Fed vai elevar. Então, dito isso, a gente está nesse juro terminal entre 5,25 e 5,5 no Fed. A gente acredita que essas taxas curtas, diante da precificação atual, que é 180 bases de cortes até o final de 2025, parece uma precificação meio tímida. E existe sempre o risco, né, de todo esse aperto monetário sincronizado que foi feito no mundo todo, em algum momento, né, aparecer de maneira mais forte, com os efeitos defasados, uma vez que a política fiscal expansionista vai se esvaindo no tempo, né, tem uma chance desse lag aparecer e a gente ter uma virada rápida da parte de atividade econômica e passar por uma desaceleração mais forte. Então, a gente continua achando as taxas atrativas. Mudando para a Europa, a gente também tem posições aplicadas na Alemanha, né? A gente vê uma onda de divulgações mais fracas, essa desaceleração de China, acho que deixa as perspectivas para a Europa pior. A Europa que parece estar num equilíbrio mais negativo por conta da resiliência da inflação e agora a atividade econômica mais fraca. Né? A gente talvez tenha mais uma alta de juros por parte do ECB, levando o juro terminal para o patamar próximo de 4. Então, a gente acha que, com essas perspectivas aí de atividade econômica mais fraca, a região ali, tanto a região central como a Alemanha, como as adjacências ali no leste europeu, tem taxas bastante atrativas, então a gente está perseguindo posições nessas regiões também. No mundo emergente, acho que o que chama atenção ainda é o México, que tem mostrado uma resiliência muito forte, né, tanto pela correlação com os Estados Unidos, quanto as idiosincrasias de nearshoring, que tem atraído um fluxo muito forte para a economia mexicana. Os dados estão surpreendendo cada vez mais. A inflação está vindo ok, mas o México fez uma abertura de curva relevante no mês, talvez o emergente que mais abriu, algo como 40 bases. O que a gente está gostando de carregar no México não é nenhuma posição direcional, mas acho que o preço, as inclinações são muito negativas, então a gente está replicando também essa estratégia de steepening no México. E ainda em América Latina, além de Brasil, a gente tem posições no Chile também, não mexeram muito ao longo do mês, mas a gente também acredita que com as inclinações negativas também é uma boa região para você estar replicando essa estratégia que acaba se beneficiando, né, conforme os bancos centrais vão avançando na agenda de corte de juros. Lembrando, o Chile surpreendeu o mercado com um corte de 100 bases na reunião anterior, a que vai ter amanhã, mas a gente tem decisão no Chile de novo. O mercado acredita em 75 bases, mas diante da fraqueza da atividade econômica, a gente acredita que tem chance desse Banco Central entregar um corte de 100 bases. Né? Uma semana importante para o Chile. Depois tem a divulgação do IPOM na quarta-feira, que revela um pouco qual pode ser a trajetória dos juros do ponto de vista do Banco Central. E na sexta-feira, né, a divulgação de inflação, que deve trazer o
o headline ano contra ano em 12 meses deve ter uma queda forte aí por conta de efeito base, a gente deve finalmente cruzar para baixo de 6%. Tá? Então, a gente está com risco relevante nessa parte internacional, principalmente perseguindo essas teses de inclinação de curva, né, que a gente já está falando aqui há alguns meses. Esse tema está maturando, está avançando e a gente tem aumentado o risco. Brasil, nosso portfólio mudou pouco, realmente o Brasil não tradou muito bem no pós-Copom, né, que tinha uma expectativa muito grande, a gente até acreditava que o Banco Central poderia entregar esse corte maior de 50 bases, né, acabou vindo essa decisão, mas de lá para cá o cenário internacional virou, né? O Brasil vinha operando muito bem, quando lá fora estava calmo, né? Mas eu acho que esse questionamento fiscal de Estados Unidos e um movimento maior de aversão a risco, o Brasil, né, acabou a gente olhando aqui, o mercado olhando o copo meio vazio, né, com dúvidas com relação à capacidade do governo de conseguir entregar essas metas fiscais aí que são bastante desafiadoras, né, e a gente viu a curva estipando aqui, mas uma performance mais negativa, né, que acabou dando um price action um pouco pior aqui para o Brasil, mas a gente acredita que esse ciclo vai se estender. Realmente, olhando de hoje, parece que o base case para o próximo Copom, que no mesmo dia do Fed, no dia 20, 21 de setembro, ele deve entregar um outro corte de 50 bases. Hoje a curva tem uma taxa terminal de 9,5, na nossa visão parece bastante conservadora ainda, então a gente acha que essa parte curta está atrativa para posições aplicadas. Tá? E como o Paulo falou, a gente não descarta a opção por um corte de 75 bases. O Banco Central já colocou quais seriam as condições para esse corte mais agressivo, né? Uma surpresa no hiato do produto, ou inflação de serviço mais fraco, ou uma ancoragem mais forte das expectativas. O Banco Central pode fazer um movimento mais forte, né? Então, vamos ver, né? Tem alguns pregões até lá. Pouco provável de acontecer essa surpresa positiva, mas no nível de preço que está hoje, a gente acha a assimetria interessante para você apostar num corte mais intenso. Então, a gente está mantendo posições aplicadas, estamos aumentando o risco de steepening aqui no Brasil, que vem negociando muito bem, e estamos mantendo a posição aplicada, né, comprada na B-longa, na B50, que é nesse preço agora de 5,65, acho que é um preço que tem uma simetria muito boa e deve performar bem conforme a gente vai avançando no ciclo de corte de juros e o cenário lá fora se acalma um pouco. Então, resumidamente, acho que é isso. Vou passar para o Shibante aqui para falar do mercado de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui na parte de câmbio, foi um mês basicamente marcado aí pela força do dólar. Acho que a despeito aí como foi comentado aí pelo Pedro, a despeito dessa preocupação aí com o quadro fiscal geral e em particular aí no caso americano, a gente segue com uma visão mais construtiva, né, mais positiva para o dólar aí no curto prazo. Eu acho que essa divergência segue, né, entre os blocos aí. A gente vê os Estados Unidos com uma chance, a probabilidade cada vez maior aí de atingir essa desaceleração aí mais suave, né, o soft landing, e comparado com a Europa, né, que é um quadro com uma chance bastante razoável de estar entrando num momento aí de estagflação, né, que fica sempre bastante nocivo aí para a região, e também, por outro lado, tem a China também com uma desaceleração muito forte e com estímulos ainda por parte do governo aí sendo muito incipientes ainda. Então, acho que essa divergência aí, na nossa visão, acaba dando continuidade aí para a nossa visão aí de dólar mais forte. Então, aqui em termos de posição, a gente acabou zerando a posição que a gente tinha ao longo do mês passado, alocado em moedas de carrego mais alto, como o real, o peso mexicano e o peso colombiano contra o peso chileno. Eu acho que basicamente foi mais por uma questão aí de nível, né, do que de fundamento em si. São posições que a gente ainda gosta e estamos taticamente aí, zerados agora, mas eventualmente olhando para tá voltando. Além disso, a gente segue com as posições alocadas em dólar, né, comprada em dólar contra o euro. Eu acho que pelos motivos já citados aí, parece que é uma posição que ainda continua com um bom momento aí pela frente, além de ter um carrego, né, bastante positivo. E acho que de posição nova que a gente acabou fazendo, a gente começou uma posição comprada no IEM,
A gente optou por fazer, em vez de fazer contra o dólar, fazer contra o euro, acho que pelas razões que eu já citei de Europa. No caso do Japão, acho que basicamente o que está por trás desse início aí de posição são os números mais fortes, aí que seguem surpreendendo no Japão, né, em termos de atividade, mas também pelo lado de inflação, né, uma inflação mais forte, que era justamente o objetivo aí do Banco Central do Japão, e acho que já iniciou, ainda que timidamente, um movimento gradual aí de normalização de política monetária no final do mês de julho, e na nossa visão, acho que é um processo que foi iniciado e vai ter sequência, provavelmente cada vez mais forte aí ao longo do tempo, que vai acabar beneficiando também o IEM. Tá? Então, acho que é basicamente isso. Eu passo a palavra aqui para o Duda para dar sequência aqui na parte de bolsa. Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Vamos lá, para a parte de bolsa e o risco geral do fundo, eu acho que já foi comentado aí na parte de macro, que os ativos de risco sofreram, tiveram um pouco de realização nesse mês. Eu acho que no externo, mas principalmente no Brasil, teve uma preocupação um pouco maior com o fiscal. A gente não vê uma mudança de cenário, tá? Para começar. O que houve foi, como o Pedro passou, né? Houve uma realização dos mercados de bolsa, nos Estados Unidos, mas destacadamente aqui no Brasil, que foi mais que 5%. Isso fez a gente reverter os ganhos que a gente teve no mês passado, mas a gente acha que não tem uma mudança de cenário. Tá? Começando pelo cenário externo, a gente continua acreditando que os Estados Unidos se destacam como um país alfa, como um país que vem surpreendendo positivamente do lado macro, com atividade para cima, inflação para baixo, e agora menos pressão no emprego. A gente continua perseguindo o tema de tecnologia lá. No tema de tecnologia, a gente só fez ajustes comprando mais o sistema provedor de GPUs, provedor de sistema, que está sobremaneira beneficiado pelo evento de inteligência artificial, e diminuindo um pouco posições em software. Continuamos protegendo essas posições, né, nossas posições dos fundos multimercado, que sofreram um pouco, como eu falei, nesse mês, mas nós aumentamos um pouco o hedge, mas aumentamos o hedge principalmente em Brasil, que eu vou destacar. Mas o hedge tem ficado em torno de 60%, ou seja, a gente está protegendo aí o risco sistemático. Tá? Nas posições que a gente protege nos Estados Unidos, são principalmente empresas no setor de consumo e no setor de entretenimento. Tá? Também tem um pouco de proteção no setor financeiro. O que a gente fez foi aumentar um pouco nessa alta recente das commodities, um pouco o hedge nas commodities, porque a gente aumentou nas empresas de bolsa ligadas a commodities, lá fora e aqui dentro. O nosso ponto é que essa alta das commodities não foi acompanhada por algumas empresas, e isso, na nossa opinião, gerou uma oportunidade. Tá? Então, lá fora continuamos como tema, mudamos relativamente pouco a posição, só a posição no tema micro, e sem dúvida não mudamos do tema de tecnologia, que por sinal tem sido um destaque de crescimento, e a gente acredita que vai continuar um destaque de crescimento, assim como foi na temporada de resultados. Tá? A temporada de resultados no Brasil, houve empresas com resultados favoráveis, mas outras que não entregaram tanto, foi um cenário um pouco mais desafiador para as empresas. Isso fez a gente aumentar até algumas empresas que a gente já estava procurando redear, que não entregaram, destaque aí no setor financeiro, no setor de consumo, nos hedge. Mas eu acho que o grande tema aqui, como eu falei, que foi um questionamento fiscal, até que foi um pouco global, mas aqui no Brasil foi ainda mais pronunciado, porque o governo vinha já especulando apresentar o orçamento, e acho que as metas estão sendo pouco verossímeis na opinião do mercado, que ele vai continuar a alcançar essa meta. Né? E para a Bolsa ainda é mais deletério, porque para ele alcançar tem sido preponderantemente com aumento de receita e destacadamente aumento de imposto, que também impacta as empresas aqui na Bolsa. Tá? Na nossa opinião aqui na Bolsa,
o que foi apresentado foi um worst case cenário, o pior cenário possível, de JCP integralmente, de tirar das subvenções do consumo, que gera um risco maior. Tá? Nessa parte de consumo das empresas que sofrem mais, a gente não tem posição. Apesar de achar improvável, acho que o risco é grande, e um pouco de indefinição da atividade faz a gente ficar de fora, talvez ter só alguns plays relativos. Do JCP, a gente também acha que integralmente a gente não deve passar, ou não passa nesse ano, no calendário para o ano que vem, ou realmente vai ter uma proposta menor. Mas também deixa a gente um pouco mais cauteloso, a gente vem a perseguir nessa alta da Bolsa de 110 mil pontos, a gente reduziu, protegeu mais no índice, mas como eu falei, dado o cenário externo e o Brasil tem uma vantagem comparativa em commodities, inclusive que eu acho que deve sustentar a Bolsa aqui, a gente fez até relativamente aumentar as posições no setor de energia, no setor de petróleo, e aumentar as posições no setor metálico, tá? Que parte é protegido no setor, nas próprias commodities. Tá? Quais foram as alterações nos outros setores? Tá? A gente diminuiu as posições no setor financeiro, tá? Mas mais foi ligado a bancos, até pela atratividade maior do setor de commodities. A gente diminuiu um pouco as posições no setor de energia, mas esse foi um destaque de performance que a gente vem perseguindo há bastante tempo, então a gente fez uma redução, que eu diria, tática, realizando um pouquinho de lucro. No setor de consumo, a gente aumentou os plays relativos, destacar no setor de e-commerce, destacar no setor de vestuário, que estão mais, vamos dizer assim, plays relativos, a gente não acha tão favoráveis, mas tem alguns setores, no setor de saúde também a gente aumentou os plays relativos, mas alguns setores a gente acha que ainda favorecem, como o setor de locação, como o setor de shopping, são setores que a gente acredita e setor de construção, são setores que dentro desse ruído maior de aumento de impostos são muito pouco afetados. Tá? Então, a gente continua perseguindo esses setores. Bom, dito isso, a gente continua otimista, principalmente para gerar alfa, só que com posições redeadas para conseguir atingir isso, e a gente deve continuar perseguindo as posições aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Que Estados Unidos, de novo, a gente acha bem mais alfa do que Europa, China, ou mesmo Japão, que tem um cenário macro favorável, mas com não tantas empresas alfa, tá? E a proporção da exposição, né, olhando os multimercados, que eles estão aproximadamente 35% comprados, 36%, com 18% cerca de 25% vendido, ou seja, algo em torno de 60% redeado. Essa proporção está 2/3 em Brasil, onde a gente acha que tem muita distorção relativa, então a gente continua perseguindo, e 1/3 Estados Unidos. Né? Também a gente acha que teve esse capítulo pior para a Bolsa aqui, mas o cenário de queda de juros que favorece continua presente, e a gente acha, inclusive, que pode ter uma opcionalidade aí de acelerar a queda, em vez de ser meio ponto por reunião, possivelmente ter uma reunião que ele venha acelerar esse processo, que também favoreceria a Bolsa. Bom, esses seriam os meus pontos. Queria também agradecer a todos a participação no call e a confiança. Eu passo a palavra aí para a Isabel, para saber se tem alguma pergunta ou as considerações finais. Tem uma pergunta aqui, Duda. A Samara está perguntando quais são os principais detratores de performance nos fundos long bias e no FIA. Tá. Os detratores de performance, os melhores performance primeiro, né, foram o setor de energia, nossas posições de setor de energia, que foram muito bem, e de tecnologia nos Estados Unidos. Os detratores foram que as posições estavam um pouco mais direcionais, assim, nos multimercados, né, no caso do long bias, e no caso de ações em geral,
teve algumas empresas no setor de consumo que, com a realização da Bolsa, sofreram mais forte, e também, eu diria, no setor financeiro. Tá? Acho que esses foram os dois setores que foram os principais detratores de performance. Ok, pessoal, acho que por hoje é só. Duda, se quiser fazer suas considerações finais, a gente não tem mais perguntas. Tá bom. Muito obrigado a todos que participaram. A gente continua muito feliz aí com o cenário de crédito que a gente está conseguindo entregar, com performance superior, em um cenário que um capítulo, no primeiro momento, está se beneficiando sobremaneira pela queda de juros. Nos multimercados ainda teve um pouco mais de volatilidade, mas a gente acredita fortemente na nossa capacidade de gerar alfa, e que teve um capítulo aí negativo esse mês, mas continua presente o capítulo que eu acho que tem de gerar valor no Brasil e no cenário externo, que também o nosso time macro está perseguindo fortemente, e o nosso time de equities também. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a todos pela confiança e a todos que participaram do call. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.